E aí, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui agora na segunda etapa do ciclo de organização dos estudos, vamos dizer assim, onde eu trago mais um arquivo que eu utilizei na prática quando eu estudava para concurso, que pode ser que complemente a etapa 1, principalmente para quem gosta de previsibilidade na hora de estudar. E isso é muito importante para quem gosta de uma rotina bem definida, para quem gosta de acordar já sabendo o que vai estudar. Então, isso é muito interessante. Eu gostava de utilizar esse cronograma quando saiu o edital, porque o que eu fazia? Eu pegava aquele arquivo com as questões, com os temas mais incidentes nas provas e eu colocava de acordo com os dias que faltavam para a prova. Antes de dar continuidade aqui ao vídeo, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, que curtem os vídeos, ativem as notificações para a gente poder dar mais visibilidade. Além disso, um complementozinho à etapa anterior do vídeo sobre a análise dos temas com maior incidência nas provas é que com o simples Google, se você colocar ali no Google índice de incidência OAB, índice de incidência tal concurso, é bem capaz de você já encontrar em arquivos sobre os temas mais incidentes nas provas, e isso é bem interessante, pode ajudar muito. Então vamos lá, esse arquivo aqui eu também utilizei na prática, porque... tá aparecendo aqui, eu não estava encontrando o cursor. Eu utilizei na prática também, que foi num concurso daquelas fundações de saúde vinculadas às universidades federais. E aí saiu o edital não era tão extenso assim, e veja, ele pode servir nos editais mais extensos, você pode separar esse cronograma aqui de acordo com os temas que mais caem, os temas mais importantes. E o que eu fiz? Eu simplesmente peguei o edital, separei ali os principais pontos do edital, coloquei um calendáriozinho, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aqui é o dia do mês. Então aqui era dia 13, aqui dia 14, aqui dia 15, aqui dia 16, dia 17, dia 18, 19. Se vocês olharem aqui, ó, esse primeiro número é o dia do mês. Então, o que eu fiz? Eu peguei o edital, separei por pontos para eu fazer uma revisão, porque eu já vinha num bom nível de estudos. Então, aqui, depois que caiu o edital, era só fazer a revisão e dar uma passada pelos principais pontos, de maneira a abranger o máximo possível o edital. E aí eu coloquei um ponto em cada dia. E qual era o interessante disso? É que eu teria consciência de que eu teria estudado os principais pontos até a data da prova. Por exemplo, se eu não lembro bem quantos dias eu tive até a prova, mas a maneira como eu organizei, eu aproveitei todos os dias que faltavam, era coisa assim de 45 dias, por exemplo, 50 dias, 60 até a prova, não me recordo bem. E aí eu separei todos os itens do edital, todos os itens do edital por dia, para eu saber se daria tempo de estudar tudo. Só que aqui o interessante não é simplesmente você abarcar todo o edital. Aqui você já tem que presumir que você já tem uma bagagem nas matérias. Aqui seria uma maneira de você estudar todos os pontos, ou pelo menos os principais, até a data da prova. Porque aí seria muito difícil cair uma questão que você não teria o mínimo de noção do que se tratava. Então ficou bem interessante e sempre me ajudou muito esse tipo de organização. Olha aqui, ó. Administrativo, tem aqui conceitos, objeto, e aqui é só dar uma revisada rápida, considerando que a gente já tinha uma prova muito próxima da data. Aqui, civil, pessoas naturais, personalidade e tal. Constituição Federal, conceitos, classificação. Aqui administrativo de novo, civil, constitucional.
E o que que eu fiz? Eu peguei, ó, as principais matérias, administrativo, civil, constitucional, e coloquei em sequência, ó, veja, todos os pontos. Na primeira semana, administrativo, civil, constitucional. Administrativo, civil, constitucional. Até esgotar todos os pontos dessas 3 disciplinas. Lembrando, o edital não era tão extenso, eu já vinha num ritmo de estudos bom, e aqui era só para me dar mais segurança, porque quando o edital sai, é muito importante o candidato estar seguro do seu estudo. Então, você pode não ter certeza de que vai cair apenas o que você domina, mas você tem certeza que você tem o mínimo de noção dos assuntos. Por quê? Muitas vezes tem uma questão que você não sabe exatamente qual é a questão, mas você tem a noção do que se trata e você pode fazer uma resposta por exclusão. E isso faz muita diferença também. Ó, aqui, ó, já foi ultrapassado ali, já foi vencido o edital de administrativo, civil e constitucional. Aí eu coloquei trabalho, penal, administrativo, ainda tem aqui, trabalho, penal, administrativo. Trabalho, penal, aí aqui acabou administrativo, eu incluí previdenciário. E aí vem trabalho, penal, previdenciário, seguindo os itens do próprio edital. Por exemplo, ó, previdenciário aqui, dia 9 de determinado mês, no domingo, lembrando que o edital já estava publicado, tem aqui, ó, conceitos, princípios, ou seja, é o primeiro item do edital. Ó, o número 1 aqui, ó. Aí aqui vem trabalho, penal, previdenciário. Olha, aqui já começa processo civil. Processo civil, processo penal, tributário. Processo civil, processo penal, tributário. E assim sucessivamente até abarcar todas as disciplinas. E qual a estratégia que eu adotei aqui? Como eu já estava estudando para concursos da advocacia pública, especialmente federal e estaduais, a maioria, para não dizer todas aqui, mas a maioria, a esmagadora, não caía questão de português, raciocínio lógico. Então, o que é que eu fazia? Olha, eu não vinha estudando português, não vinha estudando raciocínio lógico e caiu também legislação do SUS. O que é que inclusive o histórico da legislação do SUS é bem interessante, só um parênteses aqui. Como eu não vinha estudando essas disciplinas, o que é que eu fiz? Eu coloquei mais próxima lá no final. Por quê? Porque aí seria mais próximo da data da prova. Então, isso me ajudaria na hora de lembrar. Aí aqui, ó, português, raciocínio lógico, legislação SUS. E assim sucessivamente, separando conforme, considerando também os pesos, né, que vinham no edital. E aí, dessa maneira, até a publicação da prova, eu consegui estudar todos os itens, mas aqui fazendo uma revisão dos temas jurídicos e estudando os não jurídicos mais próximos da prova. Isso me ajudou demais. Por quê? E não só nessa prova, que inclusive foi suspensa próximo da data. Mas, por exemplo, naquela primeira etapa, no vídeo anterior, a gente organizou os principais temas. O que é que você pode fazer? Você pode organizar esse calendário, vamos chamar assim. Você pode organizar esse calendário com base nos principais temas, nos temas mais recorrentes. E o que é que você faz? Coloca aqui, dia 13, primeiro dia. Você vai colocar o primeiro tema mais importante. Na terça, a mesma coisa. Na quarta, na quinta, na sexta. E aí, esgotados os principais temas, você vai para os temas secundários. Isso dá uma garantia de que do que você já estudou e da sua noção que você vai ter dos conteúdos. Então é muito interessante. O link está disponível aqui na descrição do vídeo, como aconteceu no primeiro vídeo. E lembrando, esse arquivo junto com o outro, eles podem ser utilizados tanto individualmente como de maneira complementar. E para quem estuda para concursos com editais menos extensos, por exemplo, técnico judiciário, isso aqui ajuda demais, é extraordinário. Agora, para quem estuda para editais mais longos, a minha sugestão é peguem os temas mais recorrentes, os principais temas, e organizem dessa maneira, porque aí vocês depois vão poder preencher o edital de maneira mais cíclica, do mais importante para o menos importante. Tá ok, gente? Em breve vou divulgar o terceiro vídeo com o terceiro arquivo,
para a gente poder dar continuidade a esse ciclo de conversas, vamos dizer assim, de organização dos estudos. Até mais, forte abraço a todos.